Oi pessoal do segundo, tudo bom com vocês? Então, eu sei que a gente agora vai ter que ter aula por aqui. Então, essa primeira semana eu tô fazendo videoaulas, tá? Pra gente poder ter um conteúdo maior, uma coisa mais aproximada. E a partir de semana que vem, além das videoaulas, a gente vai ter também aulas online, ao vivo, através do aplicativo que eu deixei o link na plataforma da Ionica. Tá bom? Você vai acessar aquele link, vai fazer o seu registro e eu vou mandar o ID da reunião com mais ou menos 20 minutos de antecedência no dia da reunião. Esses dias vão ser sempre nos dias do meu horário com vocês, tá bom? Então vai ser no dia da manhã. Bota o despertador para tocar, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a América Portuguesa, porque até a gente entrar de recesso nós havíamos falado somente sobre a América Inglesa e a América Espanhola, que são coisas completamente diferentes. A gente vai falar agora sobre a América Portuguesa. Não vai ser um vídeo só, porque eu vou tentar fazer vídeos curtos de no máximo 15 minutos, tá bom? A gente vai estudar com um ritmo mais lento, mais compassado. Qualquer coisa, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem na plataforma, que sempre que eu puder eu vou dar uma olhada dentro dos meus horários, tá bom? Não esquece que agora com esse negócio de online eu tô trabalhando 5 vezes mais do que eu trabalhava antes. Então, tenha um pouquinho de paciência e se quiser me ver online e ter uma resposta mais rápida, não esquece de acompanhar o seu calendário, porque eu vou estar online na plataforma nos dias que eu tiver que dar aula para vocês, certo? Então, pega teu livro, pega teu caderno e vamos lá. Eu deixei para vocês, vou deixar, né, para vocês uns slides de PowerPoint, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, porque fica mais fácil para mim. Eu vou seguindo os slides, a gente vai falando sobre os assuntos e ao invés de você precisar ficar se preocupando em pegar isso depois, já vai estar lá na plataforma bonitinho, tá bom? Então vamos lá. O contexto desse período de América Portuguesa, né? É um contexto de Idade Moderna. Nós já terminamos a Idade Média, a gente acabou de sair da Idade Média, a gente está entrando no período de Idade Moderna, mais ou menos aproximadamente 1400 e lá vai fumaça, 1490 e muitos, 1500 e alguma coisa. Que a gente vai ter aqui, né, aquela data que ninguém nunca esquece, que é 1500 a chegada de Cabral aqui no Brasil. Isso aí vocês já estão cansados de saber, já perderam muitos fios de cabelo por causa disso. Então, eu tenho aí o período de Idade Moderna, onde eu vou ter a predominância de um regime de absolutismo na Europa. E isso não exclui Portugal. Portugal também está vivendo um sistema de absolutismo monárquico, tá? O que são essas características principais do absolutismo monárquico na Europa? Eu vou ter um exército forte, uma administração centralizada. Por quê? O rei manda e todo mundo obedece. Isso é uma centralização do poder. Ele somente manda sozinho, não tem ninguém governando com ele. E algumas políticas mercantilistas. Vocês já viram isso no 7º ano, vou dar uma relembrada. Mercantilismo é uma política econômica que visa o lucro da pessoa que está praticando ela. Tá bom? Se eu tiver que prejudicar uma outra pessoa, isso aí não me importa, é dano colateral. Então eu tenho, por exemplo, a intervenção do Estado na economia, onde eu vou controlar a quantidade de produtos que são colocados para venda naquele comércio e os seus valores. Isso é muito importante porque eles controlavam os valores, os preços e os impostos para que aquele mercado, aquela mercadoria, aquele produto não tivesse nem um superávit, nem um déficit de valor. Entendeu? Eu mantenho essa constante para conseguir fazer com que o mercado consiga absorver aquela quantidade de produto e eu não tenha prejuízo. Protecionismo é o que a gente tem hoje de barreira alfandegária. Eu cobro mais caro para o produto importado vir para o meu país, para que as pessoas que moram aqui e não tenham tantas condições financeiras tenham preferência para os produtos nacionais. Tipo, você comprar um perfume no Boticário e você comprar um perfume da Calvin Klein, da Carolina Herrera, do Yves Saint Laurent e por aí vai, que são perfumes importados com um vidro de 90 ml e custa R$500. Mais fácil ser ir no Boticário ali no primeiro andar do shopping, pagar 90 e poucos, no máximo R$100, num perfume que tem a mesma quantidade de ml e faz a mesma coisa, que é deixar você cheiroso. Né? Próximo tópico que tem aí no slide é a questão da riqueza nacional e fortalecimento do Estado. O que é essa riqueza nacional e fortalecimento do Estado? Nada mais é do que o tópico de baixo. É o metalismo, é quando você está acumulando metais preciosos, quando você está acumulando riqueza, e automaticamente, ao mesmo ponto em que você acumula riqueza,
você fortalece o seu Estado, já que o rei, para se manter no poder, ele precisa ter subsídios para isso. Se ele precisar se defender ou algo do tipo, ele tem que ter dinheiro em cofre para poder financiar uma guerra, para financiar um conflito, ou até mesmo um período de grande escassez de comida. Balança comercial favorável, vocês já ouviram falar disso muitas vezes, às vezes nem lembra mais, mas o nome é esse. Balança comercial favorável é você exportar mais do que você importa, você vende mais do que você compra. E aí, conforme você vende mais do que você compra, você gasta menos dinheiro e mais dinheiro entra. Beleza? Monopólio sobre práticas econômicas. Isso significa o quê? Só eu produzo, só eu sou o detentor da exportação daquele produto que todo mundo quer. Exemplo, quando Portugal chegou aqui no Brasil, que eles descobriram o pau-brasil. E descobriram que o pau-brasil fazia tinta vermelha. O que eles sabiam? Lá, na Europa, a tinta vermelha, ela tinha duas características. Ela era muito cara e muito rara. Lei da oferta e da procura, né? Ela era muito cara e muito rara. Essa tinta vinha da Índia e mesmo assim em quantidades pititicas. Tanto que só quem tinha acesso a essa tinta vermelha era a realeza. É por isso que você vê aí nos filmes que todo mundo usava aquela capa vermelha. Era sinônimo de poder, de status, você ter coisas vermelhas na casa. E eles descobriram isso. O que eles quiseram fazer? Pega só pra mim. Porque aí eu mesmo, só eu extraio esse pau-brasil, só eu levo esse pau-brasil para Portugal, só eu extraio a tinta vermelha e eu vendo pelo preço que eu quiser. Quem tiver o maior fundo de bolso mais profundo, quem tiver mais dinheiro no bolso, paga. Se não tiver, fica sem. Isso é monopólio de prática econômica. Ok? Vamos lá. O próximo slide, se eu não me engano, acho que vai ser a página 3 para vocês, né? Aí ele vai falar que a colônia, ela vai exercer uma complementação de renda, porque eu já tenho uma renda na metrópole, a metrópole já tem uma lucrabilidade. O que a colônia vai fazer? Ela vai complementar essa renda. E ela vai ajudar essa metrópole a ter mais dinheiro. Tanto que aqui no Brasil, a gente a princípio extraía pau-brasil e mandava para lá, o extrativismo através do escambo. Depois descobriram que a gente podia plantar açúcar aqui, porque Portugal já produzia açúcar em outras colônias. Descobriram que aqui dava para produzir açúcar, mandaram açúcar para cá para produzir. Por que Portugal não fazia isso no território deles, lá na Europa? Por dois pequenos motivos. Primeiro, eles não tinham solo propício para isso. E segundo, eles não tinham clima favorável para a plantação de cana. Cana era uma planta tropical, ela não suporta frio. Então, não rolava, sem a menor chance. Então, eles precisavam dessas colônias para poder complementar essa renda. E a partir do momento que eu tenho essa colônia, o que eu vou fazer? Pacto colonial. A colônia só comercializa com a metrópole. A metrópole pode comercializar com quem ela quiser. Não interessa a colônia para quem a metrópole pega o açúcar que comprou daqui e vende. Não importa. Pode ser pro Zé das Couves e pode ser pro rei da Dinamarca. Não interessa. Aqui a colônia só vende para a metrópole. A metrópole vende para quem ela quiser. Tranquilo? E a metrópole também mandava o que sobrava de produto deles, né, de produto industrializado deles, para vender aqui na colônia. E não se assustem, vendia caro, tá? Porque a gente era o único, a gente só recebia produto deles. O nosso caminho em colônia era ida e volta somente com a metrópole. Então, como só vinha de lá, eles cobravam o preço que eles queriam. Tanto que era tudo muito caro. Então, vamos lá. Próximo. Estamos aí indo para o quarto slide. Esse quarto slide é só para te dar uma ideia dos tipos de colonização que são existentes aqui na América, tá? Ele é de uma forma geral, é um contexto mais generalizado, que eu já comentei com vocês. Nós temos dois tipos de colonização: a colonização de exploração e a colonização de povoamento, beleza? Essa colonização de povoamento só existiu no Nordeste dos Estados Unidos, que eram as colônias do Norte. As colônias do Sul dos Estados Unidos, a gente e a América Espanhola, colônia de exploração. Beleza? As características estão todas citadinhas, bonitinhas. Caso tenha algum problema, caso tenha alguma dificuldade, anota para nossa aula ao vivo, vocês poderem tirar dúvida comigo ou então através do meu e-mail. Vocês lembram desse e-mail, pelo amor de Deus, não esquece, né? Tem gente aí que me vê há uns 5 anos, não aguenta mais eu falar disso. Mas eu vou botar na descrição, porque eu sou legal. Então vamos lá. Nesse próximo slide, eu acho que é o 5º, eu tenho aí a política colonialista portuguesa entre os 30 primeiros anos
de exploração. Por que 30 primeiros anos? Porque até 1530 e pouco, a gente dá uma aproximação porque não tem como dar uma data muito certa, né? Os registros naquela época eram uma desgraça. O que acontecia nessa época? Portugal não estava nem aí pro Brasil. Ele só tinha interesse em pegar o pau-brasil e é isso aí, o resto é o resto. Deixa os índios morarem lá. Então, entre os primeiros 30 anos, o Brasil tinha algumas feitorias, algumas fortificações militares para a gente poder proteger, muitas aspas, tá? O nosso litoral, mas a maioria dessa proteção era feita através de aliança com as tribos indígenas que moravam aqui no Brasil, tá? Por que eles faziam isso? Porque o foco de Portugal não era aqui. O foco de Portugal era as Índias, era o Oriente, era a busca por especiarias que eles já tinham a rota de Vasco da Gama. É aquela rota do périplo africano. Eles já tinham uma rota exclusiva para poder ir até lá e dava muito, muito, muito dinheiro, tá? Então aqui, amigo, se vier alguma coisa para cá, tá bacana, tá lindo, né? Essa extração de pau-brasil, ela era feita em particular através do escambo. Lembra? Escambo é troca de produtos por produtos, não envolve dinheiro, beleza? Então, vamos lá. O Brasil não tinha metais preciosos, por isso que a gente explorou riquezas naturais de outras formas, como riquezas agrícolas. A gente podia não ter ouro e prata saindo da beirada do rio, mas o solo daqui era fantástico, plantando qualquer coisa dá, e até hoje só é mal aproveitado. Por aqui acho que é só. Vamos pro próximo. Aí o sexto slide, ele vai falar basicamente sobre o pau-brasil, né, como é que acontecia. Aí ele coloca que devido ao contrabando de outros estados, Portugal passa a se preocupar de estar perdendo suas terras. Isso acontece porque vai vir para cá francês, vai vir para cá holandês, vai vir para cá espanhol, vai vir para cá italiano, vai vir para cá tudo quanto é gente que você possa imaginar na sua vida. Todos os europeus que começaram a comprar tinta vermelha de Portugal vão tentar descobrir de onde é que veio essa tinta vermelha. E quando eles descobrem que essa tinta veio do Brasil e Portugal não está ocupando o litoral brasileiro, o que eles falam? Vou passar lá. Tem ninguém lá tomando conta mesmo? Vou passar lá, vou pegar um pouquinho de pau-brasil, levo para o meu país, eu extraio mesmo a tinta vermelha. Amigo, não precisa se preocupar não, eu vou lá e faço o meu próprio delivery, vou lá e me sirvo self-service de pau-brasil aqui no Brasil. Outra coisa que vai acontecer, o comércio de especiarias vai começar a não ficar tão lucrativo assim. Como assim, Karen? Tem um monte de gente indo para lá. Tem um monte de gente praticando o comércio dentro das especiarias orientais, né, através do Mediterrâneo e outras rotas. E aí o comércio, o mercado consumidor começa a ser repartido, porque o mercado consumidor ele é um só. Imagina como se ele fosse um bolo de festa. Se nesse bolo de festa eu tenho somente 2 pessoas para comer um bolo de festa, você vai comer bolo até sair pelas orelhas e ficar diabético. Porque vai ter bolo pra caraca para cada pessoa. Agora, quando você tem o mesmo bolo de festa para dividir para 250 pessoas, cada um vai ganhar uma fatia fina igual papel. E aí você vai ter que ficar lambendo o guardanapo na tentativa de conseguir pegar o resto do recheio. Por que isso acontece? Porque eu tenho um único servidor, mas os prestadores de serviço, conforme eles aumentam isso, essa fatia vai ter que diminuir. Então vai ter uma diminuição da quantidade de pessoas que vai comprar. E isso começou a acontecer, que a gente chama de saturação do mercado. Um monte de gente vendendo a mesma coisa. E aí Portugal vira os olhos em direção ao Brasil. Então vamos lá, próxima coisa aí. Já tem aqui, já pula para 1530, uau! Né, que Dom João III, era o rei de Portugal da época, ele resolve iniciar a colonização aqui no Brasil, já que ele estava sabendo, inclusive, que gente da Europa estava vindo para cá e fazendo a festa do self-service de pau-brasil daqui, né? Essas primeiras expedições colonizadoras vão ser lideradas por Martim Afonso de Souza. Cara, maneiro, pessoal bacana. Qual é a ideia dele? Funda uma fortificação, defende o litoral, faz as vilas, que a gente vai mandar gente para aí. Essa é a ideia. Vai na frente,
bate o papo com os índios, rola aquele lero maroto, fala com os índios, entendeu? Faz um acordo aí, começa a construir as fortificações fortes, esses que estão em pé até hoje, muitos deles estão em pé até hoje. E aí, quando tiver tudo pronto, você me avisa que a gente começa a mandar gente para morar aí. Os próximos slides vai ter que ficar pro próximo vídeo, que já tem 15 minutos. Eu prometi que eram só 15 minutos. Daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho.